Vamos lá. Oi, Vanessa. Por que quando desejamos muito um objetivo de vida, estamos próximos a atingi-lo, passamos a nos auto-sabotar e o objetivo não se concretiza? É bem comum acontecer isso, viu? É bem comum acontecer. E existem vários motivos. Eu vou exemplificar com um deles. Um deles, né? Não é o único, tá bom? Um deles é porque a gente, possivelmente, ao atingir um objetivo, a gente deixa algumas coisas para trás, com as quais nós nos encontramos profundamente identificados. Uma delas, não sei se você conhece o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, ele chama de corpo de dor, né? Com o qual nós temos também, é como se fosse um corpo adicional, só que ele não é físico, ele é um corpo que envolve o nosso sistema, com o qual nós nos encontramos profundamente identificados. Então, o corpo de dor, da forma como Eckhart Tolle descreve, ele se nutre de dor, e nós estamos identificados com ele. Então, todas as situações que são difíceis, que são dolorosas, no momento em que elas encontram uma solução, uma resolução, o corpo de dor, ele entende que ele está em processo de falecimento. E então ele não permite que aquela situação de fato se concretize, ele precisa de mais dor para sobreviver, então ele dá início a um processo que é o que você está chamando aqui de autossabotagem. Então esse é um dos motivos. Se a gente for detalhar mais um pouquinho, nós vamos nos dar conta que é mais fácil você angariar amor das pessoas quando você não está bem. É muito mais difícil as pessoas amarem você quando você está feliz e contente. Parece loucura isso, mas é assim que é. Então, a gente, quando começa a ficar isento de problemas, isento de dificuldades importantes, ou seja, as coisas continuam acontecendo, mas elas de fato não nos tiram do sério, né? Não tem o poder de nos causar dor e sofrimento, né? Problemas acontecem, é parte da vida, né? Cada dia a gente está lidando com algum, mas a gente pode fazê-lo com alegria e nos sentirmos felizes com isso. Quando a gente é movido por um sentimento, uma carência, uma sede, um anseio muito forte de buscar amor das pessoas, a gente já, enquanto criança, desenvolvemos uma estratégia muito eficaz, que é de nos não permitir que as situações se criem, se resolvam, né? Porque com isso não se justifica mais a gente continuar pedindo ajuda, pedindo atenção, né? É muito comum isso. Então, enquanto você tiver problemas, você tem para quem ligar, você tem a quem procurar, você tem do que reclamar, você tem do que se lamentar, você pode justificar até doenças físicas, né? E assim por diante. Quando uma situação começa a chegar, né? E apresentar um novo patamar para você, talvez você saia correndo. Você acha isso ridículo, acha isso um absurdo, acha que isso não vai acontecer, mas a autossabotagem, ela é inconsciente. Você não tem muito controle sobre isso. Você só vai se dar conta disso depois que você percebeu que uma coisa estava boa para acontecer para você e que de repente você mesma, sem se dar conta do como, impediu que aquela situação se abrisse para você. Essa é uma segunda razão. Uma terceira razão, ela também é abordada de uma forma muito bonita para quem trabalha com constelação familiar, que é um processo que foi disponibilizado por um alemão chamado Bert Hellinger,
Quem não conhece, procura conhecer, porque é muito bonito, é um processo interessante. E o Bert, ele também percebeu que muitas vezes você vive ou convive com uma família que, digamos, não tenha alcançado os seus objetivos, né? Financeiros ou quaisquer que sejam, né? E você, como filha de um pai que teve ou tem ainda uma vida mais simples, não pôde estudar o tanto que você estudou, não pôde ter uma casa igual que você tem, não foi feliz num relacionamento, etc, etc, né? Ou não é saudável. Muitas vezes o filho, inconscientemente, por amor a este pai, por amor a esta mãe, também se sabota. É como se você não se desse permissão de ser mais feliz do que os seus pais. Esse é um terceiro fator que às vezes está presente nesse aspecto que você está colocando. Isso pode acontecer também, tá bom? São algumas possibilidades, né? Para a gente explorar isso melhor, seria mais interessante fazer, né, fazer um encontro mais voltado para isso mesmo, né? Um trabalho mais personalizado, tá bom? Porque aqui, como a gente não se conhece, eu só posso levantar algumas hipóteses. E são muitas e podem haver outras mais também. A gente se auto-sabota ou não permite que as coisas aconteçam com a gente de forma inconsciente, a maioria das vezes, mas também de forma consciente, né? A gente tem algum interesse investido em estar sempre numa situação difícil, sempre sem dinheiro, sempre com um monte de dificuldades, com um monte de limitações, com um monte de problemas, e nós nos identificamos com isso. O nosso ego, quando a gente fala em ego não é só o que a gente gostaria de ser alguém grandioso, importante, conhecido, famoso, né? Não, o ego também ele se identifica com os aspectos, vamos assim chamá-los de negativos, né? Você também se identifica em ser uma pessoa, né, que não está bem. Isso também é uma outra forma que o ego se apropria, da qual o ego se apropria e com a qual uma identidade, uma forte identificação se mantém e se sustenta. Isso também acontece. Tá bom? Oi, Vera. Sim, se tu procrastinar é uma espécie de autossabotagem, com certeza. Tá? Faz parte disso que eu acabei de descrever e com certeza, né? Porque eu falei das formas conscientes e das formas inconscientes, mas a forma consciente é essa, né? Por que eu vou fazer isso hoje? Por que eu não vou deixar isso para um outro momento, né? Ontem, no encontro de Diksha, que eu conduzo aqui em São Paulo, tinha bastante gente, gostoso, 65 pessoas, e de vez em quando uma mãe traz o seu filho, é um garoto eu acho que ele deve ter uns 10 anos, não sei, 12 quem sabe, eu não sei exatamente a idade dele. E esse menino, ele faz questão de vir, né? A mãe dele é psicóloga, acho que a irmã mais velha dele também, e ele faz questão de vir nos encontros de Diksha. Como ele está de férias, fica mais fácil. E aí quando terminou, muitas vezes faz aquela fila de gente que vem conversar comigo, ele pacientemente esperou que todos que tivessem que me dizer alguma coisa. Aí ele veio e falou assim: Setu, eu quero te fazer uma pergunta. E aí estava a mãe dele e a irmã juntos, né? E ele é muito direto, assim. Eu falei: sim, pode fazer. Ele falou assim: eu acho que não é melhor eu perguntar isso agora, não. Quem sabe eu te pergunto isso na semana que vem, né? Eu falei: tá começando tudo errado, né? Já está começando a fazer alguma coisa errada, né? Isso é procrastinação, né? Por que você vai deixar para a semana que vem uma dúvida de alguma coisa que é importante você saber agora? Eu estou aqui na sua frente, eu estou
totalmente atento a você, você ficou 10 minutos esperando para falar comigo, quando chegou o momento, finalmente, de você ter toda a minha atenção para você, você não quer, você quer ir embora, quer deixar para depois, né? E ele não é exatamente o menino que tem medo, né? E ele é bem direto, ele é muito objetivo, né? Ele fez a pergunta dele, eu respondi, a mãe dele deu risada, né? Se afastou um pouquinho para ele ter essa conversa sem interferência dela. E a gente aprende desde muito cedo esse processo de muitas vezes não se achar adequado ou entender que estamos incomodando, né? Melhor deixar para um outro momento, não é uma boa hora, esse tipo de coisa, né? Por que eu vou fazer isso agora, se eu posso fazer amanhã? E isso tudo faz parte de um jogo da nossa mente, porque a nossa mente ela não lida com o momento presente e a nossa mente não lida com as emoções. Então, quando você está emocionalmente, intensamente sentindo alguma coisa, não precisa ser uma coisa negativa não, pode ser uma coisa positiva, um sentimento bom, muitas vezes você cria os mecanismos para que esse sentimento desapareça e você vai recorrer à memória, você vai para o passado ou você vai projetar alguma coisa para o futuro. Então, a procrastinação é uma forma de você não viver o momento presente, muitas vezes porque ele está sendo intenso demais, seja lá no que for essa intensidade. Às vezes está bom demais, às vezes está ruim demais, ainda assim você não está presente no momento, né? A mente não te permite desfrutar do momento onde o teu coração está batendo ao vivo e a cores, né? Ela te joga ou para as memórias. Memória significa que você vai estar vivendo algo que já não existe mais, que já foi, ou você vai estar vivendo algo que também ainda não existe, porque ainda não aconteceu, são só fantasias do seu futuro. A nossa mente nunca opera, nunca funciona no momento presente. Nunca, jamais. Você pode investigar no milésimo do milésimo do milésimo da fração de segundo deste momento, a sua mente, se ela estiver presente, ela está no passado, ou está no futuro. Então a procrastinação é um exercício de você estar evitando o momento presente. E por que a gente evita o momento presente? Muitas vezes também porque nele a nossa transformação é possível, o nosso encontro com Deus é possível e as nossas emoções podem ser curadas e coisas assim. Existem inúmeros fatores que fazem com que o momento presente não deva ser vivido. E é como a nossa mente se sustenta. Vamos iniciar mais uma vez aqui. Travou, né? Ok. Deixa eu checar aqui. Mariana, você gostaria de saber como você pode tirar essa raiva dentro de você. Você vai tirar essa raiva de dentro de você indo ao encontro daquilo que está te doendo, porque a raiva, como você vai, se você puder ouvir a gravação, né, do que a gente conversou semana passada, você vai ver que a raiva
é uma energia que está na superfície das coisas, não está na profundidade. E quando a gente investiga um pouquinho o que está na profundidade, a gente vai descobrir que existem coisas que não estão sendo vistas, emoções que não estão sendo vistas, por exemplo, a tristeza, né? Então a raiva ela sempre encobre alguma coisa. Para você tirar a tal da raiva de você, né, isso não é possível você fazer, mas sim é possível você ir ao encontro daquilo que você não quer ver ainda, você não se dispôs a ver ainda, provavelmente, que faz com que a raiva continue se manifestando para você, tá? Então isso tem que ser trabalhado num processo, né? E se você quiser conversar mais sobre isso comigo, você pode me escrever diretamente também, tá bom? Eu não sei de onde você é, se é de São Paulo, de onde você é, mas tem alguns processos onde a gente diretamente foca na raiva, tá bom? Oi, Márcio. Se tuas doenças psiquiátricas são karmas, provavelmente, né? Provavelmente. Não necessariamente são apenas karmas, porque tem, mas, de certa forma, eu vou te responder uma outra coisa, tá, Márcio? A gente precisa entender o que é karma, né? E eu já repeti algumas vezes aqui também, a gente comumente entende, e faz até uso dessa palavra no nosso linguajar cotidiano, karma é considerado castigo, né? Então, tudo aquilo que te acontece de ruim, você chama de karma. E tudo aquilo que te acontece de bom, você não chama de karma. Ainda assim, é karma também. Então, nós temos dois tipos de karma. Nós temos o karma, o bom karma, né? E temos o mau karma. São karmas diferentes. E a diferença é que o bom karma você adquire como resultado de ações onde você teve a oportunidade, a possibilidade de ajudar pessoas no que quer que seja. É quase como uma caderneta de poupança, né? Todas as vezes que você se disponibiliza na sua vida a contribuir para que alguém viva melhor do que vive, para que alguém cresça, para que alguém consiga realizar algo que almeja, você adquire o que nós chamamos de Satkarma, o bom karma, que você pode usar, e você pode fazer uso dele em outros momentos em que você precisa de bom karma para realizar alguma coisa que você almeja, seja lá o que for, né? Você faz uso do seu Satkarma. E o karma negativo, né, ele é adquirido da mesma forma por conta de ações que você provocou sofrimento a alguém. Provocou sofrimento, provocou dor, provocou destruição, esse tipo de coisa. Então, quando você provoca dor, consciente ou inconscientemente a alguém, quando você provoca sofrimento, consciente ou inconscientemente a alguém, você adquire este karma, que também não é um castigo. Ele existe como uma lei da natureza espiritual, pela qual você encontra os meios de aprender aquilo que você ainda não aprendeu. Então, o karma é escola, karma é aprendizagem, karma é a forma como a natureza divina encontrou para fazer com que você tenha experiências e você se dê conta de que os seus atos, positivos ou não, refletem no todo, porque você não está separado das coisas. Tanto faz se você provoca algo a uma pessoa, se você provoca algo a um animal, se você provoca algo a uma planta ou a natureza como um todo. Tudo gera karma, né? Se você cuida de coisas, você vai adquirir bom karma. Se você destrói coisas, ou seja, age contra a natureza de todas as coisas, você adquire mau karma. O não saber lidar com essa condição, com este sofrimento que muitas vezes você mesmo causou a outros, pode sim te trazer ou te levar a problemas de toda a natureza, né? Não apenas os psiquiátricos, né? O problema psiquiátrico, talvez, algumas vezes também, dada a natureza que ele é,
pode ser também parte de um karma maior. Então, assim como temos o karma pessoal, temos o karma da família. Família também tem karma. Muitas vezes você está convivendo com situações que são resultantes de ações ou de atos de antepassados seus, né? Não foi nem você. Então existe um karma de família, onde a família como um todo experiencia uma dor por algo que aconteceu há muito tempo atrás. E existe também o karma até de uma cidade. Existe até mesmo o karma de um país. Então, quando a gente fala em karma, a gente fala no pessoal e a gente fala no coletivo também. Existem karmas, sim, que são karmas coletivos, onde todo um grupo de pessoas, né, dentro de um universo de um país, né, cercado de fronteiras. O karma do Brasil é diferente do karma da Argentina, que é diferente do karma do Paraguai, que é diferente do karma da Bolívia, da Colômbia. Cada país tem o seu karma. E não são iguais, são diferentes. O que acontece com um povo ou com aqueles que encarnam naquela região faz parte do karma coletivo, onde eles coletivamente têm algo a aprender. As doenças psiquiátricas ou outras doenças não se restringem apenas ao sofrimento da pessoa, né? Claro que toda família que envolve uma pessoa com dificuldades é afetada da mesma forma, né? Não tem como, né? Porque ninguém com problemas dessa natureza está desvinculado de outras pessoas. Então todos os problemas, ainda que pareçam ser um sofrimento individual, são também parte de um sofrimento maior. Isso pode ser trabalhado, isso deve ser trabalhado, né? Os treinos avançados, eu sou um deles, nós oferecemos, por exemplo, um trabalho que se chama Liberação dos Antepassados. Não que a gente aborde karma diretamente, mas a gente aborda também, porque muitas das coisas que a gente vive, que são situações que nem sempre são exatamente resultado de ações suas que ocorreram. Às vezes você está respondendo ou passando por coisas por conta do karma da sua família ou de ancestrais seus que se encontram em alguma situação difícil, desencarnados, ainda assim em situação difícil até hoje. Então a gente realiza um processo para isso. Tá bom? Procure fazê-lo se isso puder te ajudar. Então, gente, temos ainda alguns minutos para conversar. Coloquem as suas perguntas. A gente ainda tem 15 minutos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma Awareness Meditation. Para quem nunca participou, a Awareness Meditation é a transferência de Diksha pelos olhos. Nós somos 4 meditadores brasileiros e fazemos a transferência da Diksha através de um evento que se chama OM, Awareness Meditation. OM é a abreviação de Awareness Meditation. E a gente faz isso a convite, presencialmente. A gente vai aos lugares, a convite, né? A gente não decide ir, alguém tem que convidar. E fazemos então eventos que são chamados eventos OM, com um de nós. Somos 4, 2 se encontram hoje na Índia, estão traduzindo um processo lá, e aqui em São Paulo temos eu e Alessandra Giordano, que estamos cuidando do Brasil, né? Estamos viajando aí para cima e para baixo para realizar esses eventos. Então, se você tem interesse em produzir, em fazer com que aconteça um evento destes aí na região onde você vive, você pode nos contactar, né? Na semana que vem, aqui em São Paulo, eu vou estar fazendo uma Awareness Meditation num espaço de Diksha, que acontece também regularmente na Vila Olímpia, acho que na Rua Helena, às quintas-feiras. Então, na próxima quinta-feira da outra semana, não nesta, eu vou estar lá fazendo uma Awareness Meditation presencial e
Para quem não conhece, para quem tem a disponibilidade, não perca. Tá bom? Esse foi meu momento marketing. Oi, Marina. Oi, Citu. Gostaria de saber como atrair mais coisas positivas para a vida. Você vai ter que entender o seguinte, Marina, que tudo que acontece dentro de você se manifesta fora de você. Então, seguindo esse princípio, para que coisas positivas aconteçam na sua vida, como a gente acabou de mencionar, nós vamos ter que dar uma olhadinha nos seus karmas, nos karmas da sua família, em outras coisas mais, e também todos os aspectos dentro de você que estão precisando passarem por um processo de transformação, né? Então, tudo que está dentro de você, quer você reconheça, quer você não reconheça, quer você ache que é justo, outro dia alguém disse que não era justo, né? Quer que você ache que seja injusto estar acontecendo, são reflexos, são espelhamentos das coisas que acontecem dentro de você e vão acontecer fora. Eu construí a frase errada aqui, né? Tudo que acontece dentro de você se reflete e se espelha fora de você. Então, se o que está fora de você não está bom, e você vai querer mexer no que está fora, isso não vai dar certo. Mas é o que a gente costuma fazer. A gente costuma reformar a casa, né, o lado de fora da casa, enquanto dentro a casa está um lixo, né? Mas pelo menos por fora ela está bonitinha. Só que você continua vivendo no lixo. Então não dá certo. Tudo aquilo que você busca fazer fora para você viver bem, não vai dar certo enquanto você não se disponibilizar a ajeitar um pouquinho o que está acontecendo dentro de casa, né? Então, como fazer isso? Existem inúmeras formas, existem inúmeros processos, né? A Diksha, que é a energia que a gente compartilha, ela vai ajudar você nesse processo. Ela vai trazer à tona as situações que não estão bem dentro de você e vai te encaminhar para a cura de todas elas. A gente também chama isso de cargas. Todos nós carregamos uma mochila com cargas. Cargas são as situações vivenciadas, muitas delas você não se lembra mais, porque você era pequena, era uma menininha pequena, mas você já gerou cargas nessa época, que hoje você carrega, muitas vezes sem saber, ou já se acostumou a caminhar com elas, e elas vão trazer a você as situações que você não quer. Por isso que você também sente raiva, né? E como que você vai atrair outras coisas para você na sua vida é fazendo o caminho inverso, é você ir ao encontro daquilo que não está bem dentro de você. Ao invés de sair correndo, quero me livrar da minha raiva, você afirmou, né? Isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você se interessar pela sua raiva, saber o que está embaixo dela, por que você sente tanta raiva, que emoções são essas, quais são as situações. Às vezes dá para lembrar, às vezes não dá, não importa. Mas você tem que encontrar, ter o interesse em encontrar aquilo que vai fazer com que as suas cargas sejam dissolvidas. Então, o processo da Diksha, ele tem essa qualidade, né, de dissolver as cargas. O despertar, né, as pessoas que estão em processo de despertar, ou estão despertando, ou já despertaram, tem isso acontecendo de uma forma muito acelerada e muito intensa. Quando você busca o despertar, as suas cargas elas vêm para que você as veja e você permita que elas sejam liberadas. Então a gente chama isso de processos, né? Existem inúmeros processos, ou ainda que você não tem acesso a todos eles, você pelo menos faz um, né? Um dos processos que é muito bonito, além de você buscar receber Diksha de uma forma contínua, se possível, né? Uma vez por semana, vá receber Diksha, e mesmo quando você não tiver com vontade, vai, mesmo sem vontade, né? Mesmo que você não sinta nada, vai, mesmo sem sentir nada, vai se esforçando
para permitir que algo seja curado dentro de você. E você vai ver que o que está fora vai mudar. Inevitavelmente vai mudar, porque o que está fora sempre é um espelhamento, como eu já disse, um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Não tem como ser diferente, tá bom? Oi, Nathan. Se a Diksha tem a mesma intensidade para as pessoas que a recebem, independente do nível de despertar do Diksha Giver? Não, não tem, Nathan. Faz diferença. Viu? Faz diferença. Você receber a Diksha de uma pessoa que está desperta vai acelerar o seu processo. Porque a Diksha de alguém que está desperto tem o potencial de despertar você também. Então a forma como o divino trabalha através dessa Diksha é mais intenso. E quando você recebe, né, regularmente a Diksha de alguém que se encontra desperto, o que a gente chama de OAD, One is Awakened Diksha. Também muita gente o faz pela internet, assim como a gente faz a ON, tem gente que transmite a OAD, né? Você tem, é uma Diksha diferente, viu? Diksha é Diksha, mas aqueles que a transmitem não são todos iguais. Algumas pessoas são canais mais fortes do que outras. A Diksha é a mesma, tanto faz de quem você a recebe, pode ser uma criança de 8 anos, pode ser, né, uma pessoa que você aparentemente não dá nada, né, parece que não tem nada de espiritualidade, não importa. Todos os doadores de Diksha são canais dessa energia. Agora, aqueles que fazem um trabalho pessoal, aqueles que, né, caminharam de uma forma mais intensiva nos seus processos de transformação, vão poder oferecer a você uma Diksha mais forte, porque o que acaba acontecendo com um doador de Diksha que está desperto é que ele não interfere, ele sai do caminho, né, entre a energia e você. Ele se torna um canal mais fluido, onde ele, as crenças dele, as cargas deles e outras coisas mais que todo mundo carrega, não se encontram no meio do caminho entre a Diksha e você. Então, existem sim diferenças. Tá bom? A Diksha é a mesma, mas existem diferenças sim. Oi, Lúcia. Setu, gostaria que você falasse sobre cargas e como podemos superá-las. Ok. Cargas, Lúcia, cargas são resultantes de experiências que não foram vividas completamente. São experiências que são vividas pela metade, são inacabadas, né? Quando você é criança e você passa por uma situação dolorosa, pode ser simples, né? Alguém te tirou um brinquedo, alguém te deu um tapa, e você não soube como resolver aquilo, né? Você não soube como expressar esse sentimento. Então você contém o choro, ou você contém o grito. Essa é uma experiência inacabada. Por exemplo, de uma criança, né? Existem outras, esse é um exemplo bem simples, bem comum. Então a criança quer chorar, quer bater, está revoltada, e a mãe vem, ou a avó, ou o pai, o que seja, e a punem, porque ela está gritando demais, está chorando demais. Manda ela calar a boca, manda ela ficar quieta, esse tipo de coisa. Então a criança acaba prendendo o ar, segurando o choro da melhor maneira que puder, ou simplesmente ela é distraída, né? Enfia uma chupeta na boca dela, ou oferece um doce, ou alguma outra coisa. Essas experiências que não são vividas na sua inteireza, né, que são incompletas, elas se tornam cargas. E o interessante é que nós continuamos criando cargas o resto da vida, né, até o momento em que a gente recebe a graça do despertar. O despertar, ele é um processo de liberação das cargas, de dissolução das cargas, e você acaba também se tornando incapaz de criar novas cargas, porque você vive muito mais no presente e responde no momento presente às situações
que surgem, né? Você não procrastina, você não adia, você não deixa para amanhã, você não fica quieto, você responde imediatamente a uma situação que está diante de você. Você não pensa, a situação ocorre e você responde a ela. Não é reação, é resposta, né? É resposta. Então a carga não se forma. Se você não puder responder uma situação, nem mesmo reagir, e você deixa para um outro dia, para um outro momento melhor, né? O dia que eu tiver mais calma, o dia que eu tiver, né, assim, um assado, ali uma carga se formou, porque talvez esse dia nunca chegue. Esse de amanhã que você espera lidar com essa situação, talvez nunca volte, a situação nunca volte. E a carga está aí dentro de você. Um outro aspecto interessante das cargas é que quando as cargas se formam, muitas vezes, ou quase sempre, melhor dizendo, como resposta a uma situação não vivida por completo na sua infância, ali também surgem as personalidades. As personalidades, elas são resultado de cargas. Quando uma carga desaparece, muitas vezes uma personalidade com a qual você também se encontra identificada também desaparece junto. Porque você tem muitas personalidades, ninguém tem uma só. Nós somos um aglomerado de personalidades que a gente identifica ou acredita que seja o tal do eu. Tanto faz se é eu superior ou não superior, né? A gente acha que existe um eu aí, um self com o qual a gente se identifica. E esse self, ele é um conjunto, um aglomerado de personalidades, e estas personalidades, elas se criaram em situações onde uma carga foi gerada. Então é um processo de investigação muito importante, muito profundo, e que eu sugiro a todos que o façam, né? Isso são os processos mais intensos para os quais a Diksha nos conduz, e que são importantes porque faz parte do nosso processo de despertar. Tá bom? Mari, qual é o preço do quê? Do que você quer saber o preço? Das One's Meditations no Brasil? Varia. Na verdade, a gente não cobra, tá? O meditador, ele não cobra pela One's Meditation, ela é gratuita. Nós não podemos cobrar por uma One's Meditation. Então, o que se cobra é a infraestrutura que foi preparada, a produção do evento. Então, por exemplo, se eu for viajar, como eu viajei recentemente, para João Pessoa, é uma passagem mais cara. Se eu for para Fortaleza, é uma passagem mais cara. Se eu for para Porto Alegre, mesma coisa. Se eu for viajar aqui para o interior de São Paulo, é uma passagem mais barata. Ou para o Rio de Janeiro. Não é? Então, o custo da ON, ele é um custo de produção, dependendo de onde é o evento. Né? O meditador, ele não ganha dinheiro com as One's Meditation. Ele não pode cobrar pela ON. Né? Da mesma forma que eu faço esse trabalho aqui e a ON de forma gratuita, embora eu tenha custo em fazê-lo, eu não cobro, né? Eu não cobro. E nenhum de nós meditadores está também não é exatamente autorizado, né? Mas nós estamos acordados em não cobrar, né? O que a gente cobra, uma vez que a gente viaja para longe e houve um investimento em passagem aérea, em estadia, em locação de um espaço para que o evento se realize, a gente oferece outras atividades, né? Esses processos que eu estou mencionando, a gente tem vários processos que a gente oferece, então a gente já viaja, oferece alguma outra atividade e faz uma One's Meditation também. E aqui em São Paulo, o preço da ON, dependendo do espaço, mas ele gira em torno de R$30 ou R$35. Não é mais caro do que isso. É um evento de aproximadamente 3 horas, de 2 a 3 horas, tá bom? Que inclui um satsang. O satsang, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, ele é cobrado. Então, se você não quiser pagar nada, você não participa do satsang. Você chega só para fazer a One's Meditation, tá bom? E às vezes tem
às vezes você tem necessidade de ajudar a pagar pelo espaço, então eles vão te cobrar, digamos, R$10, R$15, algum valor assim. Eu não sei, que varia um pouquinho de quem está fazendo a produção, tá? Oi, Ivanilde, namastê. Bom, gente, já, quando eu vi já passou a hora, né? São 11 horas, 11:02. Sinto muito pelas interrupções aí, a internet deu uma caída, 2 caídas, né? Eu vou agora me preparar para fazer uma Oneness Meditation. Para fazê-lo, nós vamos sair dessa sala aqui, que nós vamos encerrar esse encontro, e vocês vão me dar uns 10, 15 minutinhos. Em 10 minutos eu já abro a outra sala novamente. Até lá não adianta clicar lá na imagem, que não vai aparecer nada, tá? Ou clica e espera, mas lá mais ou menos 11:10 eu já estou abrindo a outra sala também. Ali não é um espaço para conversar, não adianta fazer pergunta ali. Vai ser uma Oneness Meditation. Ela é a transferência de Diksha e de presença pelos olhos. É acompanhado de música e dura aproximadamente meia hora. Se vocês puderem participar dela, ela é parte integrante desse encontro e vai ajudar, por exemplo, a você encontrar as respostas ou a liberação dos processos que você está intencionando. Então, quem está buscando liberação de cargas, pede para que as suas cargas sejam liberadas, por exemplo, durante a Oneness Meditation. Para aqueles como a Marina que estão se debatendo com o sentimento de raiva, você pode pedir durante a Oneness Meditation que você seja liberada da raiva. Então, é sim possível você fazer uma prece antes da Oneness Meditation começar. Eu também faço a minha e vocês fazem as suas, de forma que durante a lhe seja dado aquilo que você está querendo encontrar na sua vida. Tá bom? Até já, namastê, obrigado por terem participado. Por favor, quem ainda não o fez, lá embaixo tem um linkzinho com um formulário para você preencher. Não precisa ser agora, pode ser um outro momento. Se você nunca fez isso, entrou aqui pelo Facebook, entrou direto, clica lá naquele link, pode ser amanhã, pode ser num outro momento, e se inscreve, tá bom? Para que eu possa ter uma noção das pessoas que estão aqui e que eu também possa mandar as informações que eu preciso enviar a vocês todas as semanas, tá bom? Até já, namastê.